Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? O relato de hoje é forte, pode causar certo desconforto. Quem não quiser ouvir, fique à vontade em sair. É uma história real, enviada por uma jovem que vive no Equador. Os nomes já estão trocados. Hoje, E com o relato, não me arrependo do que eu fiz. Ele mereceu. enquanto escrevo este relato que me ocorreu, começo a pensar em todas as coisas que as pessoas às vezes fazem sem medo de pecar, sem medo de ir para o inferno, se é que ele existe, porque não temos certeza sobre o que está além da vida. Eu não me mortifico por coisas que não conheço, e sobretudo pelo que eu fiz. Para preservar o meu anonimato, usarei o nome de Érica. Moro em uma cidade do Equador, onde cresci em uma casa com uma situação de vida e econômica muito difíceis. O bairro onde cresci era muito perigoso e tive que enfrentar muitos abusos por parte do meu pai e dos meus irmãos homens. Até alguns primos meus passaram a abusar constantemente de mim antes de completar 15 anos. E por mais que eu contasse para minha mãe o que estava acontecendo, ela não fazia nada com medo de que meu pai nos batesse e nos expulsasse de casa. Apesar de tudo isso, o inferno não justifica o que eu fiz. Porém, é impossível não sair manchado na alma de situações tão terríveis, principalmente quando você é a vítima. O tempo passou e me mudei para outro bairro, igualmente perigoso. Neste bairro eu conheci um homem chamado Henrique, com quem namorei pouco tempo, e 1 mês e meio depois de ficarmos noivos, nos casamos. Fiquei muito emocionada porque ele era muito amoroso e acreditei que o fato de ele ter feito as coisas tão rápido era porque ele estava muito apaixonado por mim. Mas com o tempo descobri que ele era impulsivo e que nunca pensava nas decisões importantes que tomava. Pena que percebi isso tarde demais e que não seria tão fácil assim mudar as coisas. Henrique logo revelou seu lado mais sombrio. Ele se tornou um bêbado que passava o tempo jogando sinuca com os amigos. Perdeu o emprego e se dedicou ao roubo de motocicletas e também invadia as casas para roubar. Ele agora fazia parte de um grupo de delinquentes que faziam ameaças às pessoas do bairro. Comecei a ter medo dele, porque ele começou a se tornar um homem agressivo comigo. Ele me maltratava e às vezes me batia. Todas as ilusões que eu tinha que minha vida finalmente seria maravilhosa com ele desabaram. E eu não conseguia fazer qualquer coisa, porque ele ameaçava me matar. Houve um tempo em que ele teve que se esconder em casa e não podia sair muito, porque os membros de um outro grupo criminoso com quem haviam entrado em conflito estavam procurando por ele para matá-lo. Então, Henrique não podia fazer nada e quando viu que o dinheiro estava acabando, o que ele fez foi começar a me vender aos amigos para que eles pudessem passar algum tempo de prazer comigo, em troca de dinheiro. Henrique não me deixava mais sair de casa para nada. Ele me tinha como sua empregada e a maior parte do tempo ele me trancava a chave no quarto. Minha própria casa se tornou uma prisão da qual eu não conseguia escapar tão facilmente. E as coisas ficaram mais difíceis porque, em troca de mais dinheiro, Henrique permitiu que seus amigos abusassem violentamente de mim. Aqueles homens entravam no quarto e me espancavam, ofendiam, me maltratavam enquanto me abusavam. Chorei de impotência, porque não podia fazer nada. Não queria mais viver, queria morrer, porque diante daquele inferno eu não tinha saída. Só via como Henrique começou a receber muito dinheiro dos seus clientes que me usavam para seus prazeres nojentos. Na minha cabeça, eu só imaginava um dia poder pegar aquele dinheiro para fugir do Henrique. Porém, ele sempre dormia perto da estante onde o dinheiro estava escondido e também sempre tinha uma arma na mão.
Qualquer tentativa de fuga faria Henrique acabar comigo com um tiro, e tenho certeza que ele não hesitaria em fazê-lo. Devo dizer que tive muita sorte e que, embora muitas vezes amaldiçoasse a Deus por sua ausência, no final ele me deu algumas pistas para que eu conseguisse abrir um caminho para sair daquela situação terrível que eu estava vivendo. Acontece que, por acaso, a vizinha ouvia constantemente meus gritos de dor e choro, causados pelas surras que os amigos de Henrique me davam. Essa mulher andou procurando saber da situação em que eu estava vivendo. Então ela assumiu a tarefa de conseguir algo que me ajudasse a sair de tudo isso. Henrique saía muito tarde da noite e apenas 2 vezes por semana. Ele saía à rua em busca de coisas ilícitas, suas garrafas de álcool, e também ia se reportar ao seu grupo criminoso. E depois voltava para se trancar em casa por vários dias. A senhora já sabia quando e quanto tempo Henrique demoraria para voltar. Então, aproveitando que ele estava fora de casa, ela se aproximou e bateu na janela do meu quarto, que dava para a rua. Menina, você está bem? Abra a janela, quero te ajudar." Quando eu ouvi essas palavras, foi como ouvir meu anjo da guarda. Então corri imediatamente para abrir um pouco a janela, porque Henrique fez algo para que não abrisse mais do que o suficiente para deixar entrar um pouco de ar. Quando a mulher se aproximou de mim, ela me deu um saquinho contendo algumas ervas secas que estavam quase amassadas. Devido à escuridão do meu quarto e da rua, que não tinha iluminação pública, pensei que fosse algum tipo de erva ilícita, vocês sabem qual, ou algo parecido. Mas a mulher me disse em tom apressado e medroso: "Eu sei que não dá tempo, menina, de te explicar, mas se você acredita em bruxaria, faça o que eu te digo para que você possa se salvar do seu marido. A única coisa que você precisa fazer é colocar essas ervas na água quente, e o líquido que elas liberarem, você despeja na bebida do seu marido. Isso sim, aos poucos, e logo você vai perceber que ele vai amansar, e ele vai se apaixonar perdidamente por você. E é aí que você deve aproveitar para ir embora. Não pense em dar muito, porque não acho que você queira sair por aí carregando uma pessoa morta na sua consciência. Você parece ser uma boa menina. Espero que tudo corra bem para você. E quando você conseguir sair daqui, pegue o dinheiro do seu marido e vá a este endereço que eu lhe dou neste bilhete. Essa é a casa da minha irmã, que mora na saída da cidade. Ela vai te dar abrigo e cuidar de você enquanto você se recupera." Peguei o papel que a senhora me deu e agradeci muito pela ajuda. Nunca acreditei em bruxaria, mas naquele momento não tive outra opção. A senhora saiu me dizendo que não poderia fazer mais por mim, porque tinha medo de que Henrique ou alguém da gangue prejudicasse ela ou seus filhos. Sem pensar muito, peguei as ervas e coloquei em uma garrafa de água que tinha no quarto e agitei com força e deixei as ervas liberarem sua essência. Aí eu escondi a garrafa embaixo da cama, bem perto da parede. Era um lugar seguro. Ele não movia um dedo para limpar nada. Era um maldito preguiçoso. 2 horas se passaram e naquela noite Henrique voltou, carregando uma caixa de garrafas de rum, caixas de cigarros e outras coisas como refrigerantes e uma bolsa com carne que colocou na geladeira. Naquela noite, como era de costume, Henrique levou um homem para que eu pudesse satisfazer suas necessidades de prazer. Ainda me lembro que Henrique estava nos observando, sentado no canto da sala, como aquele homem me pegava com violência. Parecia que Henrique gostava muito de como aquele homem me maltratava e cometia o ato nojento. Henrique já parecia bêbado, e quando aquele homem saiu, Henrique saiu do quarto para levá-lo até a porta.
Nesse momento, aproveitei para tirar a garrafa de debaixo da cama e colocar um pouco do líquido na garrafa de bebida que ele estava tomando. Meu coração batia forte de medo de que Henrique me descobrisse, mas guardei a garrafa com cuidado e fui para a cama como se nada tivesse acontecido. Henrique voltou e apenas pegou a garrafa e me jogou um pedaço de pão e presunto que estava dentro de uma sacola e também jogou uma garrafa de água para mim. Me dava muita dor e muito medo o jeito que o Henrique me tratava. Era pior que um cachorro. Naquela noite, quando o Henrique foi dormir no quarto dele, ironicamente pedi a Deus para que a bruxaria funcionasse, que não me importava que eu também iria acabar no inferno por minhas ações. Só queria mais uma chance de viver e ser livre. Na manhã seguinte, vi a garrafa de rum vazia na mesa. E com isso confirmei que Henrique havia bebido tudo. Repeti a operação várias vezes até terminar metade do líquido da essência de ervas. Eu havia seguido ao pé da letra as instruções da vizinha para não causar danos maiores. Passadas 2 semanas, notei que já não haviam tantos homens à noite para se trancarem comigo, mas ainda continuavam vindo, porque era de onde Henrique tirava o dinheiro. E de uma forma surpreendente, Henrique começou a se comportar comigo de forma muito amorosa e estranha, assim como era quando estava me conquistando. Ele até parecia romântico e me prometeu que assim que as coisas se acalmassem com a polícia e os da outra gangue, ele pararia de me vender e as coisas voltariam ao normal. Eu estava vendo mudanças positivas nele, mas não estava mais disposta a confiar em suas palavras. Tudo o que eu precisava fazer era seguir em frente e procurar a oportunidade perfeita para escapar. Eu realmente não acreditava que Henrique tinha enlouquecido de amor por mim, exatamente como a vizinha me disse que aconteceria, usando aquelas ervas de bruxaria. Então, não me restou nada além de ser cautelosa e procurar uma maneira de escapar, mesmo com a menor possibilidade. Porém, Henrique não baixou completamente a guarda, nem mesmo comigo. Ele me prometeu que só me venderia mais uma vez e que com isso lhe pagariam o suficiente para irmos embora para sempre. Lhe perguntei quanto lhe pagariam e ele, muito nervoso, disse-me $20.000. Mas eu intuí que era mais. Mas ele me disse que a reunião não seria em casa, mas sim que alguns caras entraram em contato com ele e iriam me buscar no fim de semana e me levariam de volta na segunda de manhã. Isso me assustou, porque naquela época houve um enorme desaparecimento de mulheres que foram usadas para fins verdadeiramente terríveis. Muitas delas até perderam a vida. Além disso, era evidente que um serviço como o que Henrique estava vendendo comigo nunca valeria tanto dinheiro. Para mim, aqueles caras queriam fazer algo mais comigo do que apenas prazer. Tenho certeza que eles queriam me matar e vender meus órgãos, ou algo parecido. Por isso, tive que tomar medidas drásticas e pegar a garrafa com o resto da mistura de ervas e colocar tudo dentro de uma garrafa de rum de Henrique. Ele não me deixou escolha. Agora era sobre a vida dele ou a minha. Na noite que dei para ele bebeu a garrafa toda e, em estado de embriaguez, nem sentiu o gosto estranho das ervas. Na manhã seguinte, ele não era mais o mesmo. Estava como que atordoado, ameaçado, não reagiu a minhas palavras. Sua mente estava perdida. Parecia que estava eternamente bêbado. E desta vez foi diferente, porque Henrique, por mais bêbado que estivesse, ele reagia instantaneamente a qualquer perigo e ameaçava com a sua arma. Mas agora ele era um verdadeiro idiota, completamente derrotado pela bruxaria que o afetava tão fortemente, que ainda tive tempo de pegar as chaves da casa e ir buscar o dinheiro na estante, onde ele estava escondendo.
Fiquei surpresa ao ver que havia uma mochila com os 20 mil dólares que haviam sido pagos antecipadamente pelo meu serviço. Não pensei. Peguei e saí de casa às pressas, mas não podia ir embora sem agradecer à vizinha que me salvou. Algo bom que meus pais, que eu tanto odiava, me ensinaram é que é preciso sempre ser grato a Deus e às pessoas que nos ajudam. Então peguei um maço de 5 mil dólares e bati na porta da senhora. Quando ela saiu, eu disse a ela que estava com pressa, que finalmente tinha conseguido escapar. Pedi a ela que pegasse o dinheiro e também deixasse o bairro junto com seus filhos. Beijei sua testa, agradeci e saí em direção ao endereço que ela me deu, o mais rápido que pude. Peguei um táxi e paguei o suficiente para me levar ao referido local, onde finalmente me instalei. Passei uma semana enquanto estava me recuperando, assimilando o que tinha que fazer na minha vida. 2 dias antes de partir para morar em outra cidade, os jornais anunciavam que quando os agentes da polícia entraram na casa, encontraram o corpo de Henrique espancado, com balas e a cabeça decepada. Aqueles homens foram reclamar os 20 mil dólares que eu havia levado, e quando não os encontraram, levaram de forma selvagem a vida de Henrique. Eu não tenho remorso pelo que aconteceu com ele. Ele mereceu muito pelo inferno que me fez viver. Me dá alívio saber que ele agora está morto e que nunca mais destruirá a minha vida. Por outro lado, com o dinheiro, abri um negócio de roupas e tive que fazer terapia para superar todo aquele trauma. E embora ainda haja consequências muito fortes, fiz o possível para levar uma vida normal. Casei-me e agora tenho um marido maravilhoso e 2 filhos que são o amor da minha vida. E sei que se alguém mexer com a minha família, não terei piedade de destruir e acabar com quem levantar a mão para eles, mesmo que eu tenha que chegar às últimas consequências. Eu nunca vou deixar ninguém me machucar de novo. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.